Bom dia a todos vocês que neste momento nos acompanham nessa transmissão online, neste dia em que celebramos o dia da Ascensão do Senhor. Eu lembro que esta missa é oferecida por todas as vossas intenções particulares e também por aquelas intenções que vocês têm para oferecer de acordo com as vossas necessidades. Por isso, comecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos que somos pecadores para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor,
Oremos. Deus onipotente, fazei-nos exultar em santa alegria e em filial ação de graças, porque a ascensão de Cristo, vosso Filho, é a nossa esperança. Tendo-nos precedido na glória como nossa cabeça, para aí nos chama como membros do seu corpo. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, narrei todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar desde o princípio até o dia em que foi elevado ao céu. Depois de ter dado pelo Espírito Santo as suas instruções aos apóstolos que escolhera, foi também a eles que depois da sua paixão se apresentou vivo com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes do reino de Deus. Um dia em que estava com eles à mesa, mandou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, da qual disse ele: me ouvistes falar. Na verdade, João batizou com água, vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Ele perguntou-lhes: não vos compete saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e na Samaria, até aos confins da terra. Dito isto, elevou-se à vista deles, e uma nuvem escondeu-o aos seus olhos. E estando de olhar fito no céu, enquanto Jesus se afastava, apresentaram-se-lhes 2 homens vestidos de branco, que disseram: homens da Galileia, por que estáis a olhar para o céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi levado para o céu, virá do mesmo modo que ouvistes ir para o céu. Palavra do Senhor. Glória a Deus.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação para o conhecerdes plenamente. O ilumine os olhos do vosso coração, para compreenderdes a esperança a que fostes chamados, os tesouros de glória da sua herança entre os santos e a incomensurável grandeza do seu poder, para nós os crentes. Assim o mostra a eficácia da poderosa força que exerceu em Cristo, que ele ressuscitou dos mortos e colocou à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, virtude e soberania, acima de todo nome que é pronunciado não só neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Tudo submeteu aos seus pés e pô-lo acima de todas as coisas, como cabeça de toda a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos partiram para a Galileia em direção ao monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns ainda duvidaram. Jesus aproximou-se e disse-lhes: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, hoje nós celebramos a solenidade da Ascensão
de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o preceito da missa de hoje é o mesmo preceito da missa dominical. Hoje é considerado um dia santo de guarda, ou seja, hoje é um dia como se fosse o domingo. Por isso, temos também a música ao vivo hoje aqui na igreja. Embora a igreja ainda esteja vazia e embora já tenhamos recebido a notícia ontem que as igrejas poderão ser reabertas no dia 30 de maio para as missas públicas. E depois, ao final da missa, falarei um pouquinho sobre isto, embora já tenha falado ontem num vídeo que está no Facebook, logo abaixo desta Santa Missa. Hoje, ao celebrarmos a Ascensão do Senhor, nós celebramos a conclusão deste tempo em que Jesus esteve com os seus após a ressurreição. Por isso também o Evangelho que nós ouvimos diz, conclusão do Santo Evangelho de Jesus segundo São Mateus, significando que nós chegamos ao fim do Evangelho neste tempo para falar a respeito de tudo aquilo que aconteceu após a ressurreição. Depois, quando voltarmos ao tempo comum, certamente nós vamos começar a reler o Evangelho do início. Mas este é o fim de uma etapa litúrgica, embora ainda este domingo será celebrado o 7º domingo da Páscoa. É o fim de uma etapa. O que isso quer dizer liturgicamente? Que nós vamos chegando ao fim do tempo pascal para depois da festa de Pentecostes voltarmos ao tempo ordinário da liturgia ou ao tempo comum. Mas também no Evangelho quer dizer que nós chegamos ao tempo em que encerra-se uma etapa na vida da igreja. Algumas vezes eu dizia que este tempo, que foi da ressurreição de Jesus até o dia da sua ascensão, foi o tempo da igreja, porque aqui de fato houve a propagação da Boa Nova naquele início, logo após a ressurreição, em que os apóstolos pregaram o Evangelho, em que os apóstolos trabalharam para que a obra de Jesus fosse consolidada. Qual é a obra de Jesus? A obra de Jesus é a igreja. Então, este tempo da igreja serviu para que as bases da igreja fossem solidificadas e fossem lançadas. Depois da ascensão do Senhor, então, com a festa de Pentecostes, começa o tempo do Espírito. E o tempo do Espírito é o tempo que se estende até os nossos dias, porque este tempo não está encerrado. E este tempo não se encerra enquanto nós não formos para o Pai. Veja bem, enquanto nós não formos para o Pai. Por isso, devemos ansiar, devemos esperar este dia em que nós iremos para o Pai, porque senão não cumprir-se-á esta destinação que Deus nos dá. Por isso que São Lucas, que nos escreveu o seu primeiro livro, que foi o Evangelho de Lucas, diz agora, no início dos Atos dos Apóstolos, que neste segundo livro, ou seja, os Atos dos Apóstolos, então ele vai falar daquilo que aconteceu com Jesus de uma maneira resumida. Veja bem, quando pegamos a Bíblia e vamos no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, Lucas diz exatamente isto: muitas pessoas já se puseram a escrever aquilo
que se passou com Jesus. E eu também, depois de uma pesquisa, depois também de investigar os fatos, resolvi, ó Teófilo, escrever estes acontecimentos. Veja bem que Lucas, já no livro, o seu primeiro, do Evangelho, tinha este interlocutor chamado Teófilo. Nós não sabemos quem é o Teófilo, porque o Teófilo é uma pessoa que, na verdade, o evangelista não diz exatamente quem é. Somente sabemos que ele é uma pessoa que Lucas conhece e que se chama Teófilo. E de novo, aqui nos Atos ele diz: no meu primeiro livro, ó Teófilo, narrei as coisas que Jesus começou a fazer. E já aqui Lucas dá um resumo daquilo que ele fez no seu primeiro livro, antes de narrar os feitos dos apóstolos. Vamos prestar atenção neste nome Teófilo. Quem é o Teófilo? Vamos prestar atenção no que significa o seu nome. O nome Teófilo significa aquele que é amigo de Deus. Este é o significado do nome grego de Teófilo. Theos para Deus e Philos para amigo, aquele que é amigo de Deus. Então, para quem que Lucas está escrevendo, ou para quem Lucas está falando? Lucas está falando e escrevendo para todos aqueles que querem ser amigos de Deus, ou para todos aqueles que são amigos de Deus. Então ele está escrevendo para mim, que estou aqui ajudando a vocês refletir sobre esta palavra, mas ele também está escrevendo para cada um de você que neste momento está me escutando a falar. Então, nós todos, quando acolhemos a palavra, nós somos amigos de Deus e nós somos amigos de Lucas. Porque o amigo de Deus é aquele que está atento à palavra do Senhor. É aquele que está atento a esta palavra que dá vida. Por isso, nós, os Teófilos deste tempo moderno, também estamos ligados, estamos conectados a esta palavra que Lucas nos dá. E lembrando que se somos amigos de Deus, nós, na ascensão de Jesus, também um dia seremos levados ao céu. Que prestemos atenção na oração da coleta da missa. A oração da coleta é a oração que o padre faz antes da palavra. Quando dizemos, oremos. Se chama oração da coleta porque é a oração aonde, naquele momento, nós coletamos as intenções. E esta oração da coleta que hoje nós ouvimos diz: para onde foi a cabeça? Ou seja, para onde foi Jesus? Ou seja, para o céu aonde foi Jesus, também possa estar os seus membros, o corpo, ou seja, possa estar cada um de nós que somos os membros da igreja. Jesus é a cabeça da igreja, e Jesus, como cabeça da igreja, é santo, e nós rezamos pela igreja una, santa, porque Jesus é santo, porque ele é a cabeça, e apostólica, porque os apóstolos tomaram sobre si este trabalho de fundar e continuar a trabalhar pela igreja e fundar também o cristianismo. Neste sentido, para onde foi Jesus é para onde nós queremos estar. Para onde Jesus foi levado, ou para onde ele foi por si mesmo, nós queremos estar, ou nós desejamos estar. Por isso que eu dizia que agora é o tempo que se cumpre, o tempo da igreja e o tempo do Espírito, ele está presente até o dia que nós, como membros da igreja, vamos para onde Jesus está.
Por isso que eu disse, nós devemos ansiar, nós devemos esperar para o dia em que vamos ser levados para onde está a nossa cabeça. Mas enquanto isto não acontece, como teófilos, como amigos de Deus, nós temos o compromisso de trabalhar para esta igreja que, na verdade, não é uma obra minha, que na verdade não é obra de nenhum padre, que na verdade não é obra do bispo, que na verdade não é obra do Papa, mas esta é uma obra de Deus, e nós não temos posse sobre a igreja. O Papa não tem posse sobre a igreja, o bispo não tem posse sobre a igreja, e o padre não tem posse sobre a igreja, e nem o governo tem posse sobre a igreja, porque esta é uma obra de Deus, e sendo obra de Deus, ela é uma obra que transcende, ou seja, que vai além deste tempo presente, que vai além deste espaço físico, que vai além de toda a realidade que nós, na nossa pobre compreensão, queremos abarcar com o nosso entendimento ou com a nossa inteligência. Então a igreja é uma obra divina, por isso mesmo transcendental, por isso mesmo fora do tempo, por isso mesmo fora do espaço, por isso mesmo fora até mesmo do mundo que é limitado, do mundo aonde nós estamos, não do universo. A igreja é de fato obra de Deus, e por isso nós somos os membros desta igreja, e cada um de nós, como membros, devemos fazer aquilo que está dentro do nosso alcance, dentro da nossa possibilidade, para fazer com que esta igreja seja sempre uma igreja que de fato se expresse na presença do Senhor. Por isso que no evangelho que nós ouvimos, no final, depois que Jesus dá este mandado aos apóstolos, agora vocês vão e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os apóstolos vão começar de novo o trabalho de Jesus. Eles vão fazer aquilo que Jesus tinha feito, para que, como membros da igreja, eles trabalhem por esta obra divina, por esta obra transcendental, por esta obra que Deus pôs no mundo. É neste sentido que também no final da leitura, Lucas diz aqui, não é? Que vieram aqueles homens, que estavam aqueles homens a olhar para o céu, e que daí alguém disse: por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que veio e que foi, virá outro dia, da mesma forma que vocês o vistes partir. Ou seja, o apóstolo está dizendo: não fiquemos de braços cruzados, nós devemos trabalhar por essa igreja. Não fiquemos a olhar para o céu, mas vamos pôr mãos à obra. A nossa vida é assim: se nós não trabalhamos por ela, ninguém trabalhará. Se nós ficamos somente a olhar as coisas acontecer, elas não vão acontecer. Precisa do nosso trabalho. Os apóstolos não ficaram a olhar para o céu, eles foram recomeçar o trabalho. Como diz o outro evangelho: vão para a Galileia, que eu estarei lá. Ou seja, recomecem aquele trabalho que o mestre já tinha feito, porque agora é o tempo em que vocês devem trabalhar. É o tempo que nós devemos trabalhar, inspirados pelo Espírito, e como disse Jesus, é o nosso Consolador, é o nosso auxiliador, é o nosso confortador, é a nossa ajuda, é o nosso advogado, é o Pai da verdade, e que inspire em nós toda a verdade do Evangelho, para que a igreja, como obra de Deus, cresça, frutifique e também seja o sinal da salvação para a humanidade. Este é o nosso desejo, de ir para com o Senhor, aonde Ele está. Mas, antes disso,
também deve ser a nossa missão de trabalhar para esta igreja do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvada a sua mãe, Maria Santíssima. Meus irmãos e minhas irmãs, então neste momento eu os convido para que juntos professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá vida, procede do Pai e do Filho, como o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que deve vir. Amém. Caríssimos fiéis, por Jesus Cristo, nosso único mediador, que subiu hoje ao céu, sem deixar de estar conosco na terra, elevemos ao Pai Celeste as nossas súplicas, dizendo com alegria: Cristo, elevado aos céus, Cristo, elevado ao céu, ouvi-nos. Você pode responder da sua casa: Cristo, elevado ao céu, ouvi-nos. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, para que sejam fiéis à missão que receberam, de anunciar a palavra em toda a terra, oremos ao Senhor. Cristo, elevado ao céu, ouvi-nos. Pelo nosso Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que sintam que Jesus está com eles quando ensinam e batizam em seu nome, oremos ao Senhor. Cristo, elevado ao céu, ouvi-nos. Pelos que buscam a Deus, olhando o céu, para que o reconheçam também presente na terra, nos mais pobres, nos que choram ou estão a sós, oremos ao Senhor. Cristo, elevado ao céu, ouvi-nos. Por aqueles que não conhecem a Cristo, para que a luz da fé os ilumine e recebam o batismo no Espírito Santo, oremos ao Senhor. Cristo, elevado ao céu, ouvi-nos. Por todos aqueles que estão neste momento reunidos e nos acompanham nesta Santa Missa, e pelos nossos paroquianos, para que Deus nos chame um dia a contemplar o seu Filho Jesus Cristo na glória eterna, oremos ao Senhor. Cristo, elevado ao céu, ouvi-nos. Rezemos também por todas as vítimas do coronavírus, por aqueles que faleceram, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão trabalhando nos hospitais, nas unidades de saúde, dando o seu serviço, por aqueles que estão afetados pelo Covid-19, rezemos ao Senhor. Cristo, elevado ao céu, ouvi-nos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas e fazei que os nossos corações se voltem para aquele que neste dia subiu ao céu,
e entrou em vossa glória, de onde constantemente nos atrai. Ele que é Deus conosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por nosso Senhor Jesus Cristo. Receba o Senhor por Os mãos de sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Recebei, Senhor, o sacrifício que vos oferecemos ao celebrar a admirável ascensão do vosso Filho. E por esta santa permuta de dons, fazei que nos elevemos às realidades do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Glorioso de Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Depois de sua ressurreição, apareceu a todos os discípulos e à vista deles subiu aos céus para nos tornar participantes da sua divindade. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz.
e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cessai de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra os ofereça uma oração pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos este dia em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai, Senhor, pelo Espírito Santo, estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja e vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faz de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, Santa Isabel e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por esse sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, enquanto caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas, o seu auxiliar Robert, e todos os bispos e ministros cerados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente as preces dessa família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e todos aqueles que morreram na vossa amizade, acolhidos com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, aleluia, amém, aleluia, Cristo é nosso amém. Amém, aleluia, amém, aleluia, Cristo é nosso amém. Com amor e com
confiança, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto viver a esperança. Aguardamos a vinda de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. E dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, na comunhão do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor esteja sempre com você, especialmente você que está nos assistindo neste momento da sua casa. Amen.
Oremos. Deus eterno e onipotente, que durante a nossa vida sobre a terra nos fazeis saborear os mistérios divinos, despertai em nós os desejos da pátria celeste, onde se encontra convosco em Cristo a nossa natureza humana. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Antes da bênção final, somente uma palavra a respeito da reabertura da igreja. Eu já falei ontem, num vídeo, pus também uma nota em inglês, pus fotos da igreja, e só gostaria de dizer isto: a igreja será reaberta no dia 30 de maio para a missa das 17 horas. Esta missa é uma missa em inglês. A igreja, do jeito que está preparada, já está dividida, nos bancos já estão divididos. Do jeito que está preparada, a igreja comporta 70 pessoas. Se forem pessoas diferentes, ou seja, se não forem da mesma família. Se for famílias, claro que pode pôr mais gente, porque se vocês vierem à igreja durante essa semana, durante a semana que vem, vai ver que cada banco ele está preparado para 2 pessoas, porque a distância são 6 pés, uma pessoa da outra, mais ou menos, distância de 2 metros, uma pessoa da outra. Mas, se for, por exemplo, um casal, marido e mulher, que vivem na mesma casa, eles podem sentar-se juntos, um perto do outro, não há problema nenhum. Se for o marido, a mulher e os filhos, podem sentar juntos. Então daí um banco pode ser para 3 pessoas, 4 pessoas. Mas se forem 2 pessoas diferentes, que não vivem debaixo do mesmo teto, então separados. E os bancos menores estão preparados para uma pessoa. Mas também, se forem pessoas da mesma casa, podem sentar-se até 4 pessoas nestes bancos. Pode ser que vai ter alguém que vai dizer: padre, isso é pouca gente. Olha, vamos dizer o seguinte: o padre sabe o que está fazendo, então, portanto, nós não precisamos dar opiniões, ok? É isso que eu vou dizer, porque as pessoas às vezes gostam de dar opinião aonde não são chamadas. Então, não preciso de nenhuma opinião. A diocese deu já todas as orientações, está num papel, vamos pôr essas orientações num papel, ainda tenho que traduzi-las para o português, para que todos possam ter acesso. Então, é isso que vai ser. Nós vamos somente entrar pela igreja, pela porta central, e as portas do lado vai ser somente para sair da igreja. Agora, como vamos fazer para acomodar as pessoas que vêm à igreja? Vai ser nesse sentido: quem primeiro chega, primeiro é servido, não é isso que a gente diz em inglês? First come, first serve. Ok, quem vem primeiro, se serve primeiro. É isso que temos que fazer, porque não há outra maneira. Então, a igreja está assim. Vamos rezar todas as missas, 5 horas da tarde no sábado, no domingo 7h30, no domingo 9 horas, no domingo 10h30 e 5 horas. Certamente as missas serão mais curtas, para dar tempo de fazer a limpeza da igreja, então não vai ser missas compridas. E quando terminarmos a missa, uma coisa importante, nós não vamos gastar tempo dentro da igreja. Terminou a missa, temos que procurar sair. Eu sei que as pessoas gostam de acender uma velinha quando vem na igreja, de gastar tempo conversando ali fora. Não vai ter isso. Acabou a missa, o padre deu a bênção, fora, né? Vai ser dessa maneira, ou seja, deu a bênção para a rua. Não tem tempo de acender a vela, como de costume. Se quiser acender a vela, venha durante a semana. Não tem tempo de parar diante da Nossa Senhora de Fátima, infelizmente, diante do Senhor Santo Cristo, diante de São José para rezar. Acabou a missa, temos que sair imediatamente,
ok? Vai ser um pouco difícil no começo, mas aos poucos nós vamos nos acostumar com isso, não é? Então, vamos entender que este será um momento complicado para a nossa vida de fé. Mas isto passa, não será para sempre. E assim que for possível, nós vamos liberando outros lugares dentro da igreja. Por exemplo, os bancos que estão aqui à minha esquerda, que são aqueles bancos laterais, aqueles bancos estão todos impedidos. Ali não vai se sentar nenhuma pessoa, por enquanto. E do outro lado também não é para se sentar ninguém, somente quem for uma pessoa que for servir a missa. Lembrando que teremos que vir na igreja com máscaras e com luvas, ok? E devemos trazer também o nosso instrumento, como se chama? O hand sanitizer, para nós fazermos a nossa limpeza das nossas mãos. Vamos trazer de casa isto. Vai ter também a entrada da igreja à disposição, mas trazemos de casa. Então vai ter que estar de máscara durante a missa, vai ter que estar de luva, e a máscara só vai ser tirada quando o padre der a comunhão e a pessoa disser amém. Depois do amém, tira a máscara, toma a comunhão, põe a máscara para trás e tem que fazer a limpeza das mãos antes de vir para a comunhão, e tem que fazer a limpeza das mãos depois que o padre der a comunhão. São coisas assim. Isso vai estar num papel. Esperamos, não é, que este papel possa dar a todos, assim, aqueles que não têm acesso à internet. Quem tiver acesso vai poder ler online. Uma coisa importante também, não vai ter missais na igreja para seguir a missa. Nós vamos fazer para a missa em português folhas de canto, mas essas folhas de canto vocês não podem deixar na igreja, vai ter que levar para casa, e quando vier a missa no outro final de semana, traz a folha de casa, entende? Leva para casa e traz de casa a folha, e porque não podemos ter nada nos bancos para que vocês toquem e deixem para outro depois também pegar. Vai ter que limpar os bancos todos depois de cada missa. Eis porque eu disse que temos que acabar a missa e as pessoas têm que sair da igreja para dar tempo de limpar e ter uma outra missa. Isso são algumas coisinhas que eu gostaria de deixar aqui agora, e claro que nós vamos falar disso, todas as missas que tivermos agora, falar um pouquinho a respeito disso, para que todos possam estar conscientes destas medidas, que vamos pôr num papel para todos. Coisa importante, ter paciência e perseverança, isso é muito importante. Quando vir a igreja, é bom que venham à igreja durante a semana, assim já vejam como está a igreja preparada, e nós vamos ver com os voluntários para ajudar as pessoas que entram na igreja, para sentá-las nos bancos, para dizer a elas onde elas têm que sentar, para que assim também a gente possa acomodar um número maior de pessoas, especialmente quando vêm as famílias. Vamos à bênção final. O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, fiquem em paz, vão em paz, em nome do Senhor. Graças a Deus. Tenham todos um bom dia e até amanhã, às 8 horas da manhã, para a nossa missa. Mas se você quiser hoje ainda ver outra missa, às 6 horas da tarde, haverá a missa em inglês. Fiquem com Deus.